Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Ouvimos dizer que as crianças e os adolescentes já nascem conectados. São partes de uma geração online. E os dados comprovam isso. Mais de 90% das crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos usam a internet no Brasil. As informações são de uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet aqui no país. O levantamento aponta que as redes sociais lideram o ranking de preferência de acesso nessa faixa etária. Instagram e WhatsApp são as redes que têm mais usuários, mas é no TikTok que eles mais participam, fazem postagens, por exemplo. O que chama atenção é que muitas plataformas têm idade mínima de acesso, mas isso não impede a interação dos mais jovens com o conteúdo. Um estudo feito pela empresa Kaspersky aponta que 60% dos entrevistados temem que os seus filhos fiquem viciados, por exemplo, em jogos eletrônicos. Mas, contraditoriamente, 61% das crianças ganham os seus primeiros dispositivos digitais entre 8 e 12 anos, sendo que 11% têm acesso antes mesmo dos 5 anos de idade. Mas a internet, como uma praça pública, tem seus benefícios, mas também seus riscos. E, por isso, é preciso ter tutela, ficar de olho nesses conteúdos acessados pelos jovens. E esse é o nosso assunto a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área, ela também. Roseli Saião, tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Criança, internet, vamos pensar sobre isso. Pronto, falei. O Kleber, que é pai do Eduardo, de 13 anos, não deixa o filho acessar qualquer conteúdo na internet, não. Não adianta você proibir, né? Quanto mais você proíbe, mais interessante o proibido se torna. Eu faço o controle do celular dele através do Google Family Link, onde eu consigo fazer toda a aferição do que ele acessa. Muitos conteúdos eu falo, pai, acabei assistindo um conteúdo que era para 18 anos. Pô, você não podia, né? Roseli, é isso, é tutelar esse acesso do filho, porque como ele disse, né, o Kleber mencionou muito bem, não dá para proibir completamente, né? Não dá para proibir, mas dá para regular, dá para tutelar. Aliás, dá para tutelar, não, é importante tutelar, né? Criança na internet precisa de adulto perto o tempo todo, porque ela está muito exposta a conteúdos de todos os tipos, Thaís. Não apenas a questão da sexualidade, que muita gente se preocupa, né? Mas a propaganda e marketing, por exemplo, que coloca na criança sementinhas, né, de vontade de ter isso, fazer aquilo. E isso pode ter riscos. As crianças têm muita intimidade com o manejo da internet, mas não têm maturidade para avaliar os riscos que isso oferece. Eu também quero falar. Hora de ouvir o Eduardo, que é filho do Kleber, e ele fala sobre a restrição de tempo imposta pelo pai para acessar a internet. Eu não me sentia muito confortável porque não era a quantidade de tempo que eu estava acostumado, mas também começou a ser mais saudável para mim. Roseli, limitar o tempo é uma alternativa importante porque muitos pais usam, né, essa estratégia para poder tentar, vamos dizer assim, controlar esse acesso dos filhos. Ou não apenas o controle, né, do tempo, mas também o conteúdo é o mais importante. O tempo tem sido uma grande preocupação da maioria dos pais que têm filhos que usam aparelhos tecnológicos, principalmente com internet, né? Mas o tempo não é tão importante assim, que em 5 minutos a criança pode acessar conteúdo que não é adequado a ela. Eu acho que a tutela é mais importante que o tempo. Mas o tempo ajuda a criança a aprender a distribuir melhor o seu tempo durante o dia, né? Ela tem responsabilidade escolar, ela tem deveres para fazer em casa, ela tem atividades domésticas que precisa fazer, já precisa aprender a fazer, e ela precisa brincar, e ela precisa descobrir o mundo, ela precisa ler. Então o tempo ajuda a criança a entender como ela distribui o tempo durante o dia todo entre as diversas atividades que ela tem.
para bom entendedor. Vamos ouvir Evelyn Einstein, pediatra e coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela fala sobre o acesso online dos jovens. O uso precoce, excessivo, prejudica não só a saúde física, mas a saúde mental e comportamental. Então, nós estamos falando não só de sedentarismo, consequência de obesidade, transtornos de audição, transtornos de visão, problemas de dependência comportamental que ficam 4, 5 horas de uso nas telas. Muitas vezes, né, os adultos que cercam esse jovem ficam preocupados com a questão da segurança mesmo, né, de o jovem passar uma informação e acabar se expondo, né, em determinada mensagem, ou também, por exemplo, de receber um conteúdo inapropriado para a idade, mas esses riscos para a saúde física e mental também devem ser levados em consideração, né, Roseli? Principalmente, Thaís, principalmente. A segurança é importante, mas muitas vezes os pais pensam na questão da segurança apenas nesses pontos que você citou, né? De a criança ou o adolescente darem informações que não deveria dar para quem não conhece. Mas o mais importante mesmo é entender que a criança, quando está numa rede, por exemplo, que você citou, é o que eles mais usam, né? A criança é o produto dessa rede. Então, veja, a rede parece gratuita, mas não é, porque os usuários são os produtos que eles oferecem a patrocinadores, a publicitários. Isso expõe muito a criança a muita ideia de consumo. E quando eu falo de consumo, sempre lembro, né? Não é apenas consumo de objetos materiais, mas é o consumo de ideias, é o consumo de estilo de vida, é o consumo de imagem corporal e por aí vai. Vi e curti. Roseli, eu sei que você tem na manga uma dica para trazer para a gente sobre esse assunto. Que dica é essa? Eu escolhi um filme, Thaís, que é para a família assistir. É uma animação, mas que ajuda um pouco, traz assim uma luz a pensar o relacionamento das pessoas com a internet. O filme é o Wi-Fi Ralph Quebrando a Internet. O acesso à internet pelas crianças e adolescentes continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. E nós convocamos a Ana Clara Moreira, repórter da Band News FM em Belo Horizonte, para trazer alguns dados recentes de uma pesquisa que faz um raio-x sobre o acesso das crianças à internet. Oi, Thaís. Oi, Roseli. 42% das crianças de até 12 anos usam o YouTube, segundo pesquisa do Instituto Alana. O estudo ainda revelou que 45% das pessoas nessa faixa etária também consomem conteúdo do TikTok e 30% do Instagram. O documento aponta também que 1 a cada 3 usuários da internet são crianças. Além desses números, o relatório chama a atenção para o fato de que este público representa uma parcela significativa dos consumidores e produtores de conteúdo online. Na minha opinião, a coordenadora do Instituto Alana, a Raquel Franzin, alerta para o uso excessivo de internet pelas crianças e também fala sobre a mediação dos pais. Plataformas que estimulam a produção e compartilhamento de vídeos são aquelas mais populares e mais utilizadas pela população de 9 a 17 anos. Tem uma perspectiva que pode ser positiva, inclusive em que crianças e adolescentes se sentem à vontade, mas é claro, a gente também tem que tomar cuidado porque não necessariamente essa informação que é acessada é a melhor alternativa. Então existe uma relação entre mediação para que os pais saibam o que a criança ou adolescente está fazendo online, para que a informação acessada na internet ela possa ser usada da melhor forma possível. Quando a gente fala de mediação, muitas vezes a gente pensa na interferência direta
do pai simplesmente para proibir ou para autorizar. Mas é importante ensinar o nosso filho, né, esse jovem que está no nosso entorno, a pensar sobre aquilo que está disponível ali, né? Exatamente, Thaís, pensar criticamente, né? Essa é a melhor maneira de a gente oferecer uma educação digital. Aliás, essa é uma disciplina que deveria ter em todas as escolas, porque é preciso aprender a ler nas entrelinhas tudo que se vê na internet e ler criticamente, saber identificar um fato de um boato, saber onde verificar na própria internet, né? Se o que ele leu em algum lugar é correto ou se não é correto, saber perceber quando ele é manipulado pelo site a consumir exageradamente as conversas a respeito do que o filho acessa na internet são, eu considero, mais importantes do que a regulação do tempo. Esse assunto dá muito o que falar, né? Se você ficou com alguma dúvida, manda para cá sua mensagem, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Cada vez mais escolas investem no uso de tecnologia para o ensino. A ideia é ofertar possibilidades de acesso a novos conteúdos e também facilitar o aprendizado em algumas disciplinas. Mas, como sempre falamos por aqui, equilíbrio é a palavra-chave. E na hora de aprender, não é diferente. Um programa chamado One Laptop per Child, por exemplo, distribuiu notebooks de baixo custo para milhões de crianças em países em desenvolvimento. Mas a ação não encontrou provas de que tivesse melhorado a matemática ou competências linguísticas dos alunos. Por outro lado, foram percebidos efeitos positivos do uso da tecnologia em disciplinas como inglês e ciências. Outros aspectos fundamentais para essa discussão são a capacitação dos profissionais de educação para o uso das tecnologias, o nível de acesso dos alunos aos equipamentos eletrônicos e a resposta individual do estudante ao modelo de ensino. Tecnologia nas escolas é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? A diretora pedagógica Sueli Corradini fala sobre o uso de tecnologia no ambiente escolar. Os recursos tecnológicos, eles são usados para potencializar, para dar possibilidades de um maior aprendizado. Senão é um recurso com fim em si mesmo, que não traz nenhum ganho no desenvolvimento da aprendizagem. É isso, Roseli? É isso mesmo, né? É mais um recurso que o professor pode usar. Tem a lousa, tem o giz, tem a didática que ele usa para ensinar um determinado conteúdo, e tem a tecnologia. É apenas mais um recurso. Muitas escolas tratam a tecnologia no ensino como uma inovação, como uma questão fundamental. Mas na hora de usar, eles pecam, né, no sentido de não perceber que o uso poderia ser muito melhor. Por exemplo, não adianta passar o conteúdo que estava numa apostila para um notebook ou para um tablet, por exemplo, dá na mesma, ou seja, ou melhor dizendo, não dá na mesma, porque ler um livro é melhor do que ler num tablet ou celular, por exemplo. Para bom entendedor... Professor na Escola de Educação da Universidade de Colômbia, Paulo Blinkenstein, ele explica que não necessariamente o computador é a chave para o aprendizado. Normalmente, para cada R$1 investido em equipamento, você precisa de R$9 investidos em redesenho curricular, em formação dos professores, em outras mudanças para que esses novos equipamentos, essas novas tecnologias funcionem na sala de aula. E é isso, Roseli, que a gente percebeu demais durante o período da pandemia. Algumas escolas simplesmente deixaram os professores por conta própria terem esse primeiro contato, muitas vezes, né, com metodologias de ensino à distância. Outros voltaram às aulas presenciais e incorporaram muitas tecnologias, mas não tiveram esse investimento em capacitação. E aí faz toda a diferença. É importantíssimo que as coisas caminhem juntas, né, Roseli? Que a escola leve em consideração que é uma transformação muito mais profunda do que a compra do equipamento físico, né?
Muito mais, é muito mais mesmo. Não adianta ter o equipamento se o professor não fez uma formação específica para entender o funcionamento não técnico do equipamento, mas educacional, né? Ou seja, não é a mesma coisa que usar uma técnica presencial para ensinar um conteúdo. É diferente. Existem muitas possibilidades de usar bem a tecnologia na escola, mas para isso a escola precisa fazer um investimento, que às vezes é alto, na formação de seus docentes e de todos. Não adianta escolher alguns, né, por exemplo, da área de exatas para fazer essa formação. Todos precisam desse tipo de formação, porque, olha, a criança, desde a educação infantil, pode usar um equipamento e aprender algo com ele, se o professor tem formação. Eu vi crianças de 4, 5 anos utilizando programas super sofisticados, mas de uma maneira assim, muito construtiva, em escolas na Itália, por exemplo. Minha voz. A Sofia Barbosa é estudante e conta que consegue entender melhor as matérias quando escreve ali, no papel, e ela fala que isso acaba ajudando na fixação. Vamos ouvir a Sofia. É esperar o professor explicar. Para poder copiar depois, eu acho que você memoriza muito mais fácil e você entende muito melhor. Porque você escuta ele explicando, depois você guarda de novo na sua cabeça, anotando aquilo que está sendo falado. Roseli, eu queria abordar exatamente o lado do estudante nessa história também, né? Porque a gente falou aí de uma mudança da escola, de uma mudança na forma de ensinar para esse professor, mas é fundamental que esses profissionais da educação entendam que os alunos recebem essa informação, cada um de uma maneira, né? Tem aqueles que preferem, de fato, papel, caneta, escrever ali o conteúdo, que sentem uma certa dificuldade de fixar um conteúdo que chega através dessa tecnologia. E é absolutamente normal, a gente precisa respeitar isso, né? Ah, sim, sem dúvida. Você sabe que não é pequeno o número de alunos, né, que aprende melhor quando escreve aquilo que ele acabou de ouvir. Porque não é só memorizar, mas é entender que para você transcrever uma ideia, é preciso que você tenha entendido aquela ideia, aquele conceito, aquele conteúdo. Então, é importante tratar a questão da tecnologia considerando todos os estilos de aprendizagem de todos os alunos que estarão submetidos a esse recurso. Antes da gente fechar esse bloco, Roseli, eu queria abordar também uma questão do abismo social que envolve o uso de tecnologias, né? Porque quando a gente viveu a pandemia, a gente falou bastante sobre esse assunto por aqui, não só da dificuldade, né, de alguns professores terem acesso a essa tecnologia, mas os alunos também. Muitos deles, principalmente na rede pública, não tinham a oportunidade de ter também esse aprendizado através de recursos eletrônicos. E a gente precisa pensar nisso como uma política mesmo de educação, né? Porque essa transformação veio para ficar, né? Política pública, né? Que deve ser organizada e sustentada pelo Estado. Isso é muito importante. Já saiu uma pesquisa dizendo que no Brasil há mais aparelhos celulares do que habitantes. Sim, quase todo mundo tem um aparelho celular, mas o que é mais caro para as pessoas que têm poucos recursos ou um orçamento bem justo, é o acesso à internet. Em geral, todo mundo tem esse acesso, mas é um pacote que dá pouco acesso e a família toda pode usar aquele único pacote, né? Então é importante que a gente busque igualdade na oferta das questões digitais também. Senão, não adianta falar em educação e mundo digital. O uso de tecnologia nas escolas continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Me conta uma história. Que história que você vai contar pra gente, Roseli? Qual é a sua dica? Eu pensei em um livro, Thaís, que conta a história exatamente do professor que estava acostumada a trabalhar apenas com recursos do mundo real e de repente surge o mundo virtual.
E ele estava acostumado, precisava de alguma coisa ao oferecer aos alunos, ia à biblioteca, procurava nas prateleiras, e com a chegada do mundo virtual nas escolas, na educação, esse mundo ficou bem diferente, né? Porque as coisas estão em outros tipos de prateleira, que não são assim concretas, palpáveis. Esse livro que trata dessa questão não é novo não, mas é bem interessante. O título é Tempos Digitais, Ensinando e Aprendendo com Tecnologia. Repete pra gente, Roseli. Tempos Digitais, Ensinando e Aprendendo com Tecnologia. Eu tô preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. Começamos o nosso programa falando dos jovens super conectados aos eletrônicos, fato que gera uma preocupação muito grande para as famílias. Há pais que classificam essa atitude como um verdadeiro vício. Mas e o comportamento dos pais? Será que eles dão um exemplo? Na rotina corrida do dia a dia, os aparelhos eletrônicos e os celulares estão ocupando um bom espaço do relacionamento familiar. É a resposta rapidinha a uma mensagem durante uma refeição, uma checada nas redes sociais enquanto os filhos brincam, e isso sem falar daquele e-mail que você envia para o chefe rapidinho entre uma atividade e outra em casa. Hora de olhar para as nossas atitudes e, principalmente, olhar para os nossos excessos. O uso de eletrônicos pelos pais continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. O Yuri Souza tem 14 anos, é de Belo Horizonte, sabe, né, que uma hora ou outra ali o uso de um equipamento eletrônico pode atravessar uma conversa, mas para ele, estar conectado aos pais faz toda a diferença. Muitas vezes, como meus pais trabalham muito tempo, acaba que eu não consigo conversar muito com eles, pois trabalha demais, aí dificulta muito a comunicação, podendo conversar muito pouco durante as semanas e conversando mais nos dias de domingo, mas que sempre tem esses dias para poder conversar. Roseli, ele fala dessa importância, né, de conversar, e cada vez mais a gente recebe mensagem dos filhos falando, olha, às vezes a gente até tenta ter essa conversa, mas aí entre uma fala e outra, tem uma checadinha no celular, tem uma troca de mensagem. As redes digitais muitas vezes acabam permeando essas conversas. Vale a pena dar uma desconectada e abrir esse diálogo? Vale muito a pena, né? Porque pensando bem, Thaís, o trabalho invadiu as relações familiares, né? Porque depois do surgimento dos aplicativos de mensagem instantânea, parece que o trabalho não acaba nunca. Além de a gente ter escutado o Yuri falar que os pais trabalham muito, né? É bom lembrar que todo mundo tem trabalhado bastante e, olha, o trabalho vai junto com o aparelho celular para casa. E a mensagem de um colega lembrando de uma reunião, a mensagem de outro colega lembrando de uma pauta para a reunião, aí a discussão só a respeito da pauta e aí vai. E os filhos precisam desse tempo de conversa, principalmente adolescentes como o Yuri. Então é importante que em determinado momento todo mundo da família faça o check-out do celular, ou seja, coloca o celular num lugar lá e agora vamos olhar olhos nos olhos, um para o outro e não para o aparelho celular. Eu também quero falar. O Bruno Santiago, que tem um filho de 9 anos, fala um pouco sobre essa rotina agitada e como ela interfere na relação com a criança. Trabalho de casa, usando a internet, tem uma dinâmica puxada de trabalho, mas não abro mão de cuidar do meu filho. É o principal para mim. Mas tem a minha rotina de trabalho que faz parte da vida dele também. Então, o primeiro ponto é o diálogo. Evidentemente que tem alguns dias que bate aí um conflito, porque, por exemplo, eu tenho uma reunião que é à noite, toda terça-feira, 19 horas, que já é um horário que a criança já está querendo ficar mais tranquila, enfim, a dinâmica já para preparar para dormir, né? Isso atrapalha um pouco, mas que faz parte, ele entende, mas que gera conflitos.
Roseli, é difícil encaixar realmente tudo que a gente precisa dar conta, né? Todos os papéis que a gente acaba interpretando nesse dia a dia da vida, porque é o papel do pai, é o papel do profissional, é o papel do marido. E aí, Roseli, a gente precisa trabalhar a qualidade, né, desse tempo que a gente dedica. Focar a atenção. A gente falou do filho mais velho, do adolescente, mas a criança, principalmente, exige muita demanda de tempo, né? Eles querem estar ali presentes, querem que a gente brinque, querem um pouco de atenção, e a gente precisa estar atento a esses pedidos também, a essas demandas, né? Isso, porque não são apenas pedidos, demandas, é uma necessidade, né? Filho, criança e adolescente precisa que os pais estejam verdadeiramente interessados neles. Não adianta ter uma conversa com o filho, com o celular na mão, de vez em quando dar uma olhada, mas foi rápida, não. Quando acontece uma conversa, um diálogo com os filhos, a qualquer respeito, qualquer tema, pode ser escola, pode ser filme, pode ser o que for, né? É importante que o celular fique à parte, não entre no meio, né, para atrapalhar essa conversa. É bom ouvir, né, que há pessoas que se preocupam com essa questão de investir no relacionamento com os filhos, porque isso é que faz a manutenção do vínculo. O vínculo não adianta a gente formar, a gente precisa fazer sempre a manutenção dele. Para bom entendedor. O Carlos Eduardo Faria é psicólogo e psicanalista em Curitiba e faz um convite aos nossos ouvintes. Você já pensou em quanto tempo você passa em frente ao celular, computador ou outro aparelho eletrônico? Pois é, faça as contas que eu tenho certeza que você irá se surpreender. O meu convite hoje é tentar deixar de lado os aparelhos e ao chegar em casa procurar conversar com quem mora contigo. Parece uma coisa simples, né? Parece que está falando óbvio e mais do mesmo, Roseli, mas não está. É isso mesmo. Se a gente parar para fazer um cálculo, e há até alguns aplicativos que permitem, né, que a gente faça esse cálculo com precisão, a gente vai se assustar, né? Exato. E os pais precisam prestar muita atenção se o tempo que eles passam nos aparelhos é maior ou igual ao tempo que eles passam com os filhos. Precisa ser menor. Comigo deu certo. O Ademir Kochak é pai de 2 filhos e ele conta sobre como introduziu uma nova regra em casa. Nós aqui em casa resolvemos que nas horas das refeições, quando a gente tem que estar juntos, em família, não utilizar os celulares. E isso ajudou a nossa relação e tivemos mais tempo para conversar. Foi uma maravilha. Roseli, às vezes é preciso colocar essa regra no momento inicial, como uma regra mesmo a ser seguida, para depois isso acontecer com uma certa naturalidade, né? A hora do almoço é a hora do almoço, a hora da janta é a hora da janta, vamos sentar, vamos conversar, e ninguém mexe no celular. Depois isso acaba se tornando parte dessa rotina, né? É verdade, a hora das refeições familiares são excelentes oportunidades para colocar a conversa em dia, para conflitar também, né? Isso acontece muitas vezes em família. É o momento de prestar atenção naquilo que o filho pensa a respeito dos assuntos que estão na ordem do dia. Hoje, em geral, é política, né? Mas há outros temas também. Então, é importante que a família entenda que esse momento precisa ser considerado, assim, quase sagrado pela família. E, por isso, a tecnologia só vai atrapalhar. O uso da internet e de eletrônicos por parte dos pais e os excessos, né, que podem acontecer nessa rotina, continuam sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Sobre esse tema, Roseli, qual é a sua indicação de hoje? Você sabe que na internet tem muita coisa que é possível colaborar com os pais para que eles repensem, né? As relações familiares e a mediação, muitas vezes, né, dessas relações por aparelhos eletrônicos. Eu escolhi um texto que eu considero muito interessante, vale a pena ler, os nossos ouvintes vão aproveitar bastante lendo esse artigo. O título do artigo é A Tecnologia nas Relações Familiares.
E o site que ele está é blog.psicologiaviva.com.br. Então repete pra gente o título do artigo, Roseli. A tecnologia nas relações familiares, que está no endereço eletrônico blog.psicologiaviva.com.br. E olha, todas as dicas, né, trazidas pela Roseli Saião no nosso programa em versão ampliada estão disponíveis para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM. Passa lá, aí é só procurar a aba Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Os nossos programas em versão ampliada ficam disponíveis e as nossas colunas diárias também. Pode compartilhar à vontade. Se quiser participar com a gente, anote aí pelas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Pelo e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. A gente agradece muito a sua companhia todos os dias aqui na Rádio Band News FM e, lógico, principalmente no nosso programa em versão ampliada. Roseli, um beijo grande para você. Na semana que vem tem mais. Na semana que vem, todos os dias na nossa coluna. Um beijo, Thaís. Obrigada pela companhia e muito carinho para os nossos ouvintes. Eu agradeço ainda a produção da Camila Quaresma e a sonorização do José Antônio de Araújo. Continue ligado, Seus Filhos, você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.